Senhor Abravanel, um nome perdido nas areias do tempo, mas o homem por trás dele, ele foi o pai de uma lenda, um homem cuja influência se estenderia muito além do que ele poderia imaginar. Ele foi o pai de uma lenda. Silvio Santos, nascido Senhor Abravanel, cresceu em um ambiente humilde, mas cheio de amor e determinação. Seu pai, um imigrante judeu, trabalhou arduamente para sustentar a família, incutindo em Silvio a importância do trabalho duro e da perseverança. Nascido no Rio, o jovem Silvio Santos, um camelô nato, teve a sua formação nas ruas. Desde cedo, ele aprendeu a arte da persuasão e a importância de cativar seu público. O Rio de Janeiro era sua sala de aula, onde ele desenvolveu habilidades que mais tarde se tornariam essenciais para seu sucesso. Esqueça as salas de aula, a sua universidade foi o mundo agitado do comércio popular. Ele vendia de tudo, desde canetas até capas de chuva, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra amigável para seus clientes. Cada venda era uma lição, cada cliente, um professor. Aos 16 anos, com a ambição a fervilhar, o nosso futuro magnata da mídia consegue um emprego. Não era um emprego qualquer, mas uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre. Ele se torna a voz vibrante dos barqueiros do Rio, um showman nato cativando um público. E não era um emprego qualquer. Ele se torna a voz vibrante dos barqueiros do Rio. Com um microfone na mão e um sorriso no rosto, ele encantava todos ao seu redor, transformando uma simples travessia de barco em um espetáculo inesquecível. O seu charme, irresistível, a sua energia, contagiante. Silvio tinha uma presença magnética que atraía as pessoas, fazendo com que todos quisessem estar perto dele. Ele sabia como contar uma história, como fazer as pessoas rirem e, mais importante, como fazer com que se sentissem especiais. Mas Silvio nunca foi de se acomodar. Ele sempre buscava mais, sempre queria ir além. Cada novo desafio era uma oportunidade para crescer, para aprender e para se tornar ainda melhor no que fazia. O rádio chamou e ele atendeu. A sua voz, um barítono quente e cheio de humor, tornou-se uma amiga familiar em casas por todo o país. Ele sabia que o rádio era o próximo passo em sua jornada, uma plataforma que lhe permitiria alcançar ainda mais pessoas. A sua voz, um barítono quente e cheio de humor, tornou-se uma amiga familiar em casas por todo o país. Ele se tornou uma presença constante na vida das pessoas, alguém em quem elas podiam confiar para trazer alegria e entretenimento. Mal sabiam eles que este era apenas o primeiro ato. Silvio estava apenas começando, e seu espírito empreendedor o levaria a alturas ainda maiores. Ele tinha sonhos grandes e estava determinado a realizá-los. Este filho de imigrantes judeus ousou sonhar alto, uma qualidade tão brasileira quanto o samba. Ele sabia que, com trabalho duro e determinação, poderia alcançar qualquer coisa que desejasse. E assim, ele continuou a sonhar, cada sucesso alimentando uma ambição ainda maior. E sonhou, cada sucesso alimentando uma ambição ainda maior. Ele sabia que o céu era o limite e estava disposto a fazer o que fosse necessário para alcançar seus objetivos. Sua jornada estava apenas começando e o mundo ainda não tinha visto nada igual. É aqui, meus amigos, que a história realmente começa. A história de um homem que se recusou a ser definido por suas circunstâncias, que usou cada obstáculo como um trampolim para o sucesso. A história de Silvio Santos, um verdadeiro ícone brasileiro. Televisão, a nova fronteira. Silvio, nunca perdendo uma oportunidade, mergulhou de cabeça neste novo mundo emocionante. Ele viu a televisão não apenas como um meio de comunicação, mas como uma plataforma para transformar vidas e criar um legado duradouro. A televisão, com seu alcance massivo e capacidade de cativar audiências, era o palco perfeito para Silvio mostrar seu talento e visão. O seu carisma, aprimorado nas ruas e nas ondas do rádio, traduziu-se perfeitamente para a tela. Silvio tinha uma habilidade única de se conectar com as pessoas,
de fazer com que se sentissem especiais e ouvidas. Ele sabia que a chave para o sucesso na televisão era a autenticidade e a capacidade de entreter, e ele tinha isso de sobra. 1962, um ano crucial. Silvio lança o Vamos Brincar de Forca, um jogo de palavras simples, mas com Silvio no comando. Era pura magia. O programa rapidamente se tornou um sucesso, atraindo milhões de espectadores que se encantavam com a energia e o entusiasmo de Silvio. Ele transformou um simples jogo de palavras em um fenômeno cultural, mostrando mais uma vez sua habilidade de transformar o ordinário em extraordinário. O público ficava vidrado, atraído pela sua energia contagiante e o fascínio de ganhar. Silvio sabia como manter a audiência envolvida, criando momentos de tensão e alegria que faziam com que todos quisessem voltar para mais. Ele não era apenas um apresentador, mas um mestre de cerimônias que sabia como criar uma experiência inesquecível para todos os envolvidos. Mas Silvio era mais do que um apresentador charmoso. Ele era um visionário, sempre pensando no próximo passo, no próximo grande projeto. Ele entendia que a televisão era uma ferramenta poderosa, mas que precisava ser usada de maneira estratégica para alcançar seu verdadeiro potencial. Ele era um empresário astuto. Ele viu o potencial da televisão, não apenas para entreter, mas para construir um império. Silvio sabia que para ter sucesso a longo prazo, ele precisava diversificar e inovar constantemente. Ele estava sempre à procura de novas oportunidades, novas maneiras de surpreender e encantar seu público. Assim nasceu o Baú da Felicidade. Não se tratava apenas de vender produtos para o lar, mas de vender sonhos. Silvio entendeu que as pessoas não estavam apenas comprando produtos, mas uma chance de melhorar suas vidas, de alcançar algo maior. O Baú da Felicidade se tornou um símbolo de esperança e oportunidade, algo que ressoava profundamente com o público brasileiro. Silvio, com seu sorriso cativante e promessas de fortuna, tornou-se sinônimo de oportunidade, de ascensão social, das aspirações do povo brasileiro. Ele não era apenas um apresentador ou um empresário, mas uma figura icônica que representava os sonhos e esperanças de uma nação. Sua habilidade de se conectar com as pessoas, de entender suas necessidades e desejos, fez dele uma lenda viva, alguém que continuará a inspirar gerações por vir. Silvio, ele entendia a alma do Brasil. Ele não era apenas um apresentador de televisão, ele era um ícone cultural, uma figura que capturava a essência do espírito brasileiro. Com seu carisma inigualável e sua habilidade de se conectar com as pessoas, ele se tornou uma presença constante nas casas de milhões de brasileiros. Uma nação que vive da alegria, do espetáculo, de um senso de humor compartilhado. O Brasil é um país onde a felicidade é uma forma de resistência, e Silvio Santos entendeu isso melhor do que ninguém. Ele sabia que, em meio às dificuldades, o riso e a celebração eram essenciais para a alma brasileira. Os seus programas tornaram-se um reflexo disso. Um carnaval de jogos, música e gargalhadas. Cada episódio era uma festa, uma celebração da vida e da cultura brasileira. Ele trouxe para a televisão a energia vibrante das ruas, transformando cada transmissão em um evento imperdível. Ele não tinha medo de ser bobo, de colocar uma peruca, de abraçar o absurdo. Silvio sabia que a chave para o coração do público era a autenticidade. E ele nunca hesitou em se mostrar vulnerável e humano. Suas palhaçadas eram um lembrete de que, às vezes, a vida é para ser levada com leveza e humor. Quem poderia esquecer a icônica Porta da Esperança, onde sonhos eram realizados e desfeitos em igual medida? Esse segmento do programa era um microcosmo das esperanças e desafios do povo brasileiro, um espaço onde a emoção era palpável e cada história contada ressoava profundamente com a audiência. Ou as hilárias câmeras escondidas, pegadinhas que faziam o público morrer de rir. Essas pegadinhas não eram apenas brincadeiras. Eram uma forma de arte.
uma maneira de capturar a espontaneidade e a alegria genuína das pessoas. Silvio Santos transformou o riso em uma experiência coletiva, unindo o país em momentos de pura diversão. E depois havia os bordões, aquelas frases instantaneamente citáveis que se tornaram parte do léxico brasileiro. Frases como "quem quer dinheiro?" não eram apenas palavras, eram convites para sonhar, para acreditar que a sorte poderia mudar a qualquer momento. Essas expressões se tornaram parte da cultura popular, repetidas em lares e ruas por todo o país. "Quem quer dinheiro?" ecoava pelas salas de estar de todo o país, um chamado à possibilidade de riqueza instantânea. Era um momento de pura excitação, onde a esperança e a expectativa se encontravam. Silvio Santos sabia como criar esses momentos mágicos, onde tudo parecia possível. Silvio, com sua inteligência rápida e calor humano genuíno, conquistou o coração de milhões. Ele não era apenas um apresentador, ele era um amigo, alguém que as pessoas sentiam que conheciam pessoalmente. Sua habilidade de se conectar com o público era incomparável, e isso fez dele uma figura amada e respeitada. Criou uma conexão com o seu público que transcendia a tela. Ele conseguia fazer com que cada pessoa se sentisse especial, como se estivesse falando diretamente com ela. Essa conexão era a base de seu sucesso e a razão pela qual ele permaneceu relevante por tantas décadas. Ele não era apenas uma celebridade, era um amigo, um confidente, um tio brincalhão que sempre tinha um truque na manga. Silvio Santos era uma figura única, alguém que trouxe alegria e esperança para milhões de pessoas. Seu legado é um testemunho do poder do entretenimento e da importância de se conectar com o coração das pessoas. A ambição de Silvio não tinha limites. A partir do sucesso de seus programas, ele construiu um império de mídia, tijolo por tijolo. Estações de rádio, jornais, até um banco. O toque de Silvio transformava tudo em ouro. Em 1981, ele conseguiu o que muitos pensavam ser impossível. Ele lançou o SBT, uma rede de televisão, para competir com os gigantes. O SBT tornou-se um reflexo do seu fundador ousado, inovador e profundamente conectado ao espírito brasileiro. Mas o sucesso de Silvio não se deveu apenas à sorte. Foi resultado de trabalho duro, de correr riscos, de entender o pulso do povo. Ele se cercou de pessoas talentosas, capacitando-as a criar e inovar. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Comente qual tema gostaria de ver por aqui. Até a próxima!